Pressão alta. 3 alimentos que pioram tudo e estratégias para desinchar de vez. Você se sente constantemente inchada? Você acorda com o rosto e as mãos amassados, ou ao final do dia, seus pés e tornozelos estão marcados pelas meias ou pelos sapatos? Essa sensação constante de estar sempre retida, somada à tontura, dores de cabeça e uma pressão na região da nuca, podem indicar que a sua pressão arterial não está bem. Muitas pessoas acabam normalizando esses sintomas. Ah, é o estresse do trabalho, é a correria do dia a dia, ou pode ser que eu tenha exagerado um pouco no sal. Mas esses sinais podem indicar que o seu corpo precisa de ajuda urgentemente. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa que, quando não tratada, pode gerar graves consequências para a sua saúde e seu metabolismo. Então, se você já foi aconselhada a iniciar o uso dessas medicações ou então já faz uso delas por algum tempo, fica aqui comigo que eu vou te mostrar alimentos que podem estar piorando a sua situação e como controlar essa pressão sem ter que comer uma comida sem graça, sem sabor e sem sal. Você sabe o que é a hipertensão arterial? Vamos imaginar que as suas artérias e veias são como mangueira, que precisam irrigar o seu jardim, que é o seu corpo. Então, o sangue seria a água que passa por dentro dessas mangueiras, né, levando, portanto, oxigênio e nutrientes para todas as suas células. Em níveis normais de pressão arterial, é como se essa mangueira estivesse nova, então ela está flexível, sem qualquer obstrução, e a água consegue fluir de forma muito tranquila por entre a mangueira, irrigando todo o jardim. Esse seria também um corpo saudável, né? O sangue consegue circular por todas as veias e artérias sem fazer qualquer tipo de esforço ou ter qualquer obstrução impedindo o seu trajeto. Então, na hipertensão, tente imaginar o cenário da mangueira acontecendo duas coisas. A primeira delas seria essa mangueira ficando mais rígida e estreita. Então, com o passar do tempo, vai acumulando gordura, o excesso de inflamação e também o próprio envelhecimento podem estreitar essa artéria, prejudicando um fluxo contínuo de sangue pelo corpo. E também essa mangueira com um maior volume de água. Então, certos hábitos e alimentos podem ajudar seu corpo a reter mais líquido, aumentando, portanto, o volume de sangue circulante. Então, o que acontece se você tem maior volume de água passando numa mangueira mais estreita e mais rígida? A pressão vai lá para cima. É exatamente isso que acontece nos quadros de hipertensão arterial. O coração precisa fazer mais força para bombear esse sangue, podendo sobrecarregá-lo e também fazer com que ele fique mais cansado. Então aqui a gente tem um cenário extremamente perigoso, não só para o coração, mas também para todo o nosso funcionamento do corpo. A hipertensão é uma doença silenciosa porque nem sempre ela dá sinais claros do tamanho desse problema. Mas lembre-se, o corpo sempre sussurra antes de gritar. Então veja se você se identifica com algum desses sintomas. Acorda com o rosto inchado ou termina o dia com os pés e as mãos inchados, não cabendo nem os sapatos ou anéis? Esse pode ser um dos sinais clássicos de retenção de líquido, muitas vezes associados a problemas de pressão. Ou ainda, sente uma sensação de peso na parte de trás da cabeça, especialmente pela manhã? Fica tonta ao se levantar rápido, ou ainda vê pequenas luzinhas como pontinhos brilhantes quando isso acontece? Ou percebe um zumbido no ouvido que não vem de lugar nenhum? Ou ainda se sente muito ofegante para fazer atividades simples, como por exemplo subir um lance de escadas? Se você vive essa rotina de inchaço e cansaço e já tentou todas as soluções milagrosas, entenda, o problema é mais profundo, mas a estratégia nutricional correta pode te ajudar. Quando se fala em pressão arterial, a gente logo pensa, corta o sal. E sim, o excesso de sódio está relacionado ao aumento da pressão arterial. Mas ele não está sozinho. Existe também um trio que pode estar na sua cozinha agora, trazendo prejuízos ao controle da sua pressão. O grande problema não está no sal que você usa para temperar sua salada. Muitas vezes, ele vem de grandes quantidades de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, como por exemplo os caldos prontos, macarrão instantâneo, biscoitos recheados, entre outros, que você pode estar consumindo sem saber que trazem prejuízos ao controle da sua pressão. O consumo excessivo de açúcar e de farinhas brancas refinadas pode ajudar a enrijecer a parede das suas artérias, aumentando a pressão arterial. Então, de nada vai adiantar você só pensar em controlar o consumo de sódio
se não diminuir e controlar o consumo de açúcar. Outro nutriente importante é o potássio, que atua como um faxineiro de sódio. Enquanto o sódio ajuda a reter água, o potássio ajuda a eliminar água na urina. Então, ele atua como um ponto de equilíbrio desse consumo de sódio. Onde o potássio está presente? Em frutas, verduras e legumes, que muitas vezes estão em quantidades insuficientes na rotina corrida dos pacientes. Percebeu que o segredo não é uma dieta sem sal, mas sim ter uma dieta baseada em comida de verdade? Então, bora colocar sabor e saúde nesse seu prato com 3 estratégias para você já começar hoje. Temperos naturais na comida, então nada de usar caldos prontos ou temperos industrializados. Bora preparar um sal de ervas e cuidar dessa pressão. Então você coloca no liquidificador 1 parte de sal para 10 partes de tempero. Você pode utilizar o que você mais gostar. Orégano, alecrim, manjericão, páprica, açafrão. E aí você bate tudo isso e dessa forma você utiliza esse sal de ervas para ter sabor, nutrientes e características anti-inflamatórias na sua preparação e não excesso de sódio. Aumente o potássio e desinche de forma natural, olha só que bacana, né? Então a ideia aqui é você desembalar menos e descascar mais. Capriche então na variedade e também na inclusão de frutas, verduras e legumes nas refeições do seu dia. Leia o rótulo e não a propaganda, então crie o hábito de olhar o rótulo dos alimentos. O recomendado é que a gente consuma 2.000 miligramas de sódio por dia. Então, ao ler o rótulo, você vai se surpreender que um macarrão instantâneo, por exemplo, pode ter quase tudo isso num único pacote. Você viu que para controlar sua pressão arterial, você não precisa ter uma refeição sem sal, sem graça e sem sabor? Você precisa resgatar o hábito de consumir comida de verdade e se libertar da dependência dos ultraprocessados. Recuperar sua disposição, se sentir mais leve, menos inchada e principalmente, pensando em proteger seu coração e o seu cérebro, é uma decisão que você toma no supermercado e na hora de preparar sua refeição lá na cozinha. Se você quer ajuda para ter uma estratégia personalizada, individualizada e que caiba na sua rotina, eu posso te guiar. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os meus contatos para que você mande um oi e eu te passe mais informações sobre as consultas e os planos de acompanhamento personalizados. Eu sou Letícia Corvino, nutricionista, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo e também compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga ou então aquele familiar que precisa também cuidar da pressão arterial. Te espero no próximo vídeo.